Oi, pessoal! Vamos começar agora a nossa aula de artes. Hoje nós vamos tratar ainda sobre a questão da história. Eu gostei muito de como muitas pessoas retrataram o desenho, né? Eu pedi para vocês desenharem aquela história que nós ouvimos, que nós lemos juntos na última aula, né? Sobre a criação do sabiá e da palmeira, né? Aquela lenda que tá ali no lado do norte, existe essa lenda, né? De como surgiu o sabiá, de como surgiu a palmeira. Então a gente vê que é bem cultural. Eu gostei muito de como vocês representaram com as gravuras, ficou muito bonito. Estão todos de parabéns, certo? Então vamos dar continuidade. Quantas vezes você já foi surpreendido ouvindo histórias e viajando na imaginação? A arte de contar histórias remonta a tempos antigos. Os trovadores contavam para reis e rainhas histórias de guerras, poesias, sátiras, amores impossíveis e etc. Contar histórias pressupõe um talento e uma magia que cada um de nós pode ter. Criar e contar história é uma arte. Para isso, um bom contador necessita dominar 2 códigos de expressão ou 2 linguagens. A primeira é a língua-mãe, elemento que nos identifica como cidadãos de uma mesma pátria. E a segunda é a reconhecida pela comunidade como identidade local. São as gírias, frases e expressões idiomáticas. Ou seja, vamos lá. Contar história faz parte de uma cultura muito antiga. Vocês com certeza já estudaram o trovadorismo. Acredito que em português. Quem eram os trovadores? Eram aqueles que contavam histórias para reis e rainhas. Eles tinham a responsabilidade de contar e criar essas histórias. Então, como naquele tempo não existia televisão, não existia Netflix, não existia internet, era a diversão que os reis e as rainhas tinham, né? Que a nobreza tinha. Ouvir essas histórias contadas por esses trovadores. Trovadores é igual contadores de história. Então, para a diversão deles, eles contavam histórias de terror, contavam histórias de aventura, contavam histórias de amores impossíveis, contavam várias e várias histórias. Outra coisa que nós percebemos é que o quê? Para contar história, como a gente viu, a contação de história é uma arte, nós precisamos dominar primeiramente a língua-mãe. O que é a língua-mãe? Imagina que a gente está no lugar para ouvir uma história e chega alguém contando uma história em inglês e você não entende inglês. Você não vai conseguir compreender o que aquela pessoa está contando, qual é a história que essa pessoa está contando. Então, essa pessoa necessita falar o mesmo idioma que você naquele momento no qual ela está contando história. Outra, ela precisa dominar as gírias, frases e expressões idiomáticas. Então, se uma pessoa estiver contando história para uma pessoa do Nordeste, ela vai precisar compreender as gírias que existem nesse local, não vai? Por quê? Porque ela vai falar alguma gíria e a outra pessoa que está ouvindo a história, ela vai precisar entender e saber o que aquilo ali significa. Ela não pode simplesmente não compreender, entendeu? Nas cidades, encontramos muitos contadores de histórias que nos divertem escrevendo novelas e seriados que aguçam nossa imaginação. Há também os contadores de anedotas e piadistas bem divertidos. As novelas que vocês assistem, ou os filmes, ou as séries, eles foram criados por um contador de história, alguém que resolveu contar uma história e essa história foi gravada e colocada em público. Mas são contadores de histórias, essas histórias foram inventadas, os personagens foram inventados. Então você vê o quanto contar a história é uma arte e o quanto quem consegue fazer isso tem um potencial e um nível de inteligência muito grande, né? Tudo aquilo que ele vai ligando na história, novelas que são histórias compridas, né? Que passa ali o quê? 4 meses na mesma novela, ou então séries que tem 10 temporadas. Então você vê o quanto essa pessoa tem um talento para criar aquela história, aquele roteiro e aqueles personagens. No campo, temos os contadores de causos famosos que divertem a criançada em noites enluaradas.
Quando a gente vai para as áreas mais rurais, normalmente a gente escuta muitas lendas. Eu não sei se algum de vocês aqui frequenta muitos sítios ou lugares mais rurais, como até a colega de vocês, Vitória, ela falou, né? Onde ela está, em Caririaçu, tem muita presença de histórias, de lendas que as pessoas contam. Então, essas áreas rurais, elas têm a presença dessas lendas, né? De coisas que vocês escutam de pessoas normalmente mais velhas, ou então que aconteceu com um amigo de alguém que você conhece. Então, essas histórias também elas estão muito presentes no dia a dia dessas pessoas. E você vê o quão grande é o talento dessa pessoa por compreender e conseguir reproduzir essa história. Então, agora, vocês vão fazer a atividade da página 40 e 41. Ela vai dar a questão 1 até a questão 4. Ela também vai falar sobre a contação de histórias, tá certo? Então é isso, eu vou aguardar a atividade de vocês. Um bom dia, um beijo e tchau.